evento está sendo transmitido pela Rede Amigo Espírita, e aí as pessoas, os internautas, vão lembrar daquilo que Emmanuel disse: disciplina, disciplina, disciplina sempre, não é? E aqui eu convido o Clóvis, que vai dar as boas-vindas ao nosso presidente e vai fazer a prece de abertura. Bom, meus irmãos, vamos já dando início à nossa programação de hoje. Sejam bem-vindos à nossa casa, nessa tarde que vamos partilhar aqui conhecimentos, instruções, coisas que são necessárias e importantes no nosso dia a dia. Então vamos em... O livro Vivência Mediúnica já está aí na livraria, para quem quiser adquirir, que é o título, é o tema do nosso trabalho de hoje. E vamos, então, fazer uma prece. Amado Mestre, mais uma vez nos colocamos diante da espiritualidade maior, que traduz, Senhor, os Teus ensinamentos, a Tua luz e a Tua misericórdia, para que eles possam nos fortalecer, nos ajudar, nos intuir, nesses momentos em que estamos diante de todos vocês, nesta Assembleia, fortalecendo a todos que aqui estão com as vibrações misericordiosas que emanam do nosso Mestre Jesus. Envolve a nossa casa de trabalho na Tua luz, todos esses irmãos que estão aqui nessa Assembleia, nesta reunião, para que possamos cada vez mais compreender, o Mestre, os Teus ensinamentos de luz e misericórdia, que estão disponíveis para a humanidade e particularmente para nós que aqui estamos reunidos há mais de 2000 anos. Que a Tua luz e a Tua misericórdia nos fortaleça sempre, Senhor. Assim seja. Na tarde de hoje nós temos Maria Alice de Carvalho e Ailton Menezes. Maria Alice é mais conhecida porque ela é divulgadora da doutrina espírita, é trabalhadora média da nossa casa há bastante tempo e vive divulgando o espiritismo em várias casas espíritas. Trabalha na área de comunicação já há bastante tempo da Universidade Federal. Ailton Menezes é professor da Unip, também é médio, trabalhador da nossa casa. Todos vocês vão adorar o trabalho que eles prepararam para a gente. Tenho certeza disso, que o trabalho deve estar muito bom, não é? Então eu convido a Ailton, ele vai começar o trabalho agora. Quando for 3h20, ele vai parar para que Ana Tereza, que é a coordenadora da parte mediúnica da federação, que está aqui com a equipe hoje, para a inscrição do novo modelo do estudo, de 3h20, Ana vai falar para vocês o que é esse estudo novo da mediunidade, e após o aviso de Ana e a comunicação, nós vamos descer para o lanche e depois retornaremos, tá? Então, façamos um bom proveito e que Deus nos abençoe por toda a tarde de hoje. Ailton, com a palavra. Porque 3h30. Eu achei 3h30. Entendeu? Senão fica cansado. 20 minutos. Prezados irmãos em Cristo, muito boa tarde. Nós gostaríamos de inicialmente agradecer a Deus a oportunidade que nos concedeu nessa tarde de nos encontrarmos aqui em um feriado de Corpus Christi, onde um dos segmentos religiosos procura celebrar o corpo de Cristo. E nós, espíritas, aqui nos encontramos reunidos, para também, unidos ao Cristo de Deus, compreendermos como a doutrina espírita nos mostra o canal de evolução do ser através da interação entre o mundo dos espíritos e o mundo terráqueo, pelo mecanismo
que divulgado foi pelo nome de mediunidade. Então nós queremos nesta tarde saudar a todos, encarnados e desencarnados. Particularmente, gostaríamos que as nossas vibrações de amor chegassem até aqueles que foram os precursores de todas essas ideias que têm revolucionado o comportamento do ser humano perante a divindade através de sua espiritualização. O nosso irmão Allan Kardec, codificador da doutrina dos espíritos, e o nosso amado e saudoso Francisco Cândido Xavier, principal divulgador e principal exemplo dentro da doutrina espírita da prática da vivência mediúnica. Meus irmãos, nós organizamos o nosso seminário de modo que pudéssemos compreender não só os mecanismos da mediunidade, mas principalmente a postura do médium perante as atribuições que lhe foram conferidas dentro do exercício do mediunato. E através da prática mediúnica, ele conseguisse elevar-se, promover a sua reforma moral, bem como socorrer aquelas entidades que se encontram necessitadas de assistência e que se encontram em sofrimento. Então, nós precisamos nos lembrar de uma coisa citada por Kardec no Livro dos Médiuns. Segundo o nosso irmão, a definição de médium por ele dada, Kardec procura nos mostrar que tudo no universo é energia. Mas energia por si só não é atuante. É necessário que exista um princípio inteligente por trás dessa energia. Então, os seres que povoam o universo são seres inteligentes, criados à imagem e semelhança de Deus, espíritos. Sua constituição é energética. Quando essa energia é mais condensada, chega a se tornar matéria. Então nós vamos compreender os diferentes estágios dessa interação entre o princípio inteligente até a matéria densa e grosseira do corpo físico. E para isso nosso seminário está organizado nos seguintes pontos. Começaremos observando alguns relatos bíblicos que tratam do fenômeno mediúnico. Em seguida, procuraremos conceituar a mediunidade, dividir as diversas categorias de mediunidade, conceituar e definir médiuns e os diversos tipos de conceitos que estão associados ao mecanismo mediúnico. Em seguida, passaremos a fazer breves considerações acerca dos relatos do nosso irmão Emmanuel no livro Seara dos Médiuns, que nos faz um alerta sobre a prudência e sobre a conduta que o médium deve ter perante a sua responsabilidade para com a sua mediunidade. Vamos ainda observar quais são os principais fenômenos mediúnicos. Quais itens devem ser objeto sempre de atenção por parte de dirigentes de casas espíritas, coordenadores de trabalhos mediúnicos e dos próprios trabalhadores na chamada educação dos médiuns, anteriormente conhecida por desenvolvimento mediúnico. Vamos compreender de uma forma bastante simples como se dá o mecanismo da passividade. Como é que o transe mediúnico ocorre. Procuraremos ainda demonstrar de uma forma bastante simples quais são os objetivos e os resultados da vivência mediúnica. E a nossa irmã Maria Alice vai concluir o nosso seminário fazendo uma breve exposição sobre animismo e sobre mediunismo.
Vejamos, Kardec, quando procurou organizar o livro dos médiuns, assim começou conceituando o médium. Segundo nosso irmão Kardec, médium seria todo aquele que sente em qualquer grau a influência dos espíritos. Então, muitos de nós vivemos nos perguntando: serei eu um médium? Isso é fácil de responder. Quem aqui nunca chegou em algum ambiente e sentiu aquela mãozinha passando pela cabeça? E o cabelo ficando todo arrepiado, bem de leve. Quem nunca chegou e sentiu em um determinado ambiente o rosto ficar ruborizado e todo arrepiadinho? Ou chegou num ambiente e tomou um choque de começar a sentir palpitações, como eu uma vez o senti, e corri para um posto de saúde e disse pela madrugada: tire minha pressão, eu estou para ter um infarto. E quando tiraram a pressão, uma maravilha, 11/8, uma pressão de menino, Clóvis. Saí aliviado, mas ao mesmo tempo em conflito. O que é que estaria acontecendo comigo? Quem nunca sentiu aquela experiência de estar na vigília, onde ligeiramente se desliga do corpo e rapidamente a ele retorna, tendo aquela sensação de que está caindo? Desdobrou. Então, todos nós, num grau menor ou num grau menor, somos capazes de perceber a influência dos espíritos em nossas vidas. Portanto, em um grau menor ou maior, todos somos médiuns. Para que nós compreendamos que o fenômeno mediúnico não é de Kardec para cá, vejamos que na Bíblia nós vamos encontrar diversos relatos acerca da mediunidade. Antes mesmo do Cristo, os reis e faraós tinham as suas fontes de consulta da divindade, aos quais chamavam de videntes. Com a vinda de Moisés e a procura dele de educar o seu povo para a unicidade de Deus, surge então a ideia de que nós teríamos então os profetas. Mas na Bíblia nós vamos encontrar determinados episódios que nos chamam a atenção, e que aqueles seres que se encontravam encarnados não seriam capazes de sozinho realizar. O primeiro deles nós vamos observar em Atos. As palavras de Deus nos diz: nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e suas filhas profetizarão. Os jovens terão visões, os velhos terão sonhos. Sobre os meus servos e as minhas servas derramarei meu espírito naqueles dias, e eles profetizarão. Então já estava previsto o exercício da mediunidade sobre toda a terra. Vamos encontrar um episódio bastante interessante. Abrão, como era chamado na antiguidade, a quem nós conhecemos por Abraão, e sua esposa Sarai, que nós a conhecemos por Sara. Abraão tinha 99 anos, Sara 90. E Deus chama Abraão. Abraão lhes responde: eis-me aqui, Senhor. Abraão, terás um filho, e esse filho porás o nome de Isaque. E Abraão disse: Senhor, como posso eu conceber um filho na minha velhice aos 99 anos? E como poderá minha mulher com 90 anos conceber um filho? E Deus o repete: terás um filho e lhe porás o nome de Isaque. E Abraão e Sara têm um filho. Do advento da vinda de Isaque, Abrão passa a se chamar Abraão e Sarai passa a se chamar Sara.
O segundo exemplo bíblico que nós podemos encontrar é Moisés, designado por Deus para libertar o povo hebreu do cativeiro egípcio. Moisés, então, à frente do Mar Vermelho, ergue o seu cajado e mediunicamente abre um canal no meio das águas e o povo, então, começa a passar ali para adquirir a sua liberdade. Um outro relato nós vamos encontrar em Jesus. Jesus chama Pedro, Tiago e João e juntos vão até o Monte Tabor. No Monte Tabor, após uma prece realizada pelo Mestre, eis que este se transfigura e se torna todo luz, e o ambiente se faz em todo luz. E ao lado de Jesus aparecem conversando com ele Moisés e Elias. Vamos encontrar também no fenômeno de Pentecostes. O fenômeno de Pentecostes é a vinda do Espírito Santo e é celebrado 50 dias depois da morte do Cristo. Então, no fenômeno de Pentecostes, naquele momento, um determinado fenômeno passa a acontecer. Línguas de fogo caem sobre a cabeça dos discípulos, que passam então a falar em uma língua que não era a sua língua pátria. E esse fenômeno hoje se encontra no livro dos Médiuns, elucidado por Kardec como o fenômeno da xenoglossia, ou seja, falar em uma língua diferente da língua pátria. Vejamos, então, após os semelhantes relatos, quais seriam os principais conceitos que nós precisamos compreender acerca da mediunidade. O primeiro deles, o que viria a ser mediunidade? Percebam que nós falamos que tudo no universo era energia, mas que não existe uma energia só, isolada e por si mesmo autônoma. Tem que existir por trás de cada energia um princípio inteligente. Então, mediunidade é a faculdade ou sentido psíquico, ou seja, se encontra associada à mente dos indivíduos, encarnados e desencarnados, de ordem paranormal, ou seja, foge à normalidade das coisas, como nós estamos acostumados a ver. A paranormalidade normalmente é designada para tudo aquilo que excede os chamados 5 sentidos físicos. Então, aquilo que nós não somos capazes de perceber ou sentir através dos 5 sentidos, nós dizemos que é um fenômeno paranormal. E esse fenômeno permite àquele que o detém, que é portador dessa capacidade, dessa faculdade, a percepção de algo que lhe foge à razão, pelo menos momentaneamente. Então, mediunidade é a faculdade ou sentido psíquico de ordem paranormal, capaz de ampliar o alcance perceptivo do ser. Permite aos indivíduos serem instrumentos para a comunicação dos espíritos para com os homens, estabelecendo uma ponte vibratória entre eles. Ronald, Clóvis, a palavra ponte lembra vocês o nosso irmão Marcos Pinho, nas nossas vivências aqui no grupo de saúde, quando ao iniciar os trabalhos ele sempre fazia: meus irmãos, vamos fazer essa ponte com a espiritualidade superior, porque essa ponte é fruto de uma vibração, é uma manifestação da vontade e do sentimento que nos liga com o plano astral. Todos nós já vimos, em um grau menor ou maior, uma manifestação mediúnica. Precisamos fazer uma distinção. A mediunidade tem 2 categorias singulares:
A primeira delas nós a chamamos de mediunidade natural. O que viria a ser a mediunidade natural? Ora, o ser, à medida que ele começa a desenvolver os seus atributos espirituais e procura explicações, procura se unir, sintonizar com um plano mais alto, ele começa então a desenvolver, num âmbito espiritual, faculdades psíquicas que lhe permitem ampliar sua percepção acerca do plano astral. É fruto da sua vontade. É uma busca incessante que ele faz junto à divindade. E associado a isso, ele procura principalmente mostrar-se a essa divindade melhor. Ou seja, promove a sua própria evolução moral. Com isso, os seus sentimentos alcançam o grau de virtudes. E sua mente, à medida que vai ficando mais lúcida, lhes permite também um entendimento maior acerca do plano espiritual. Então, pensamento e sentimentos juntos lhe permite uma comunicação limpa, sem ruído com o plano superior. E isso nós chamamos de mediunidade natural. Então, a mediunidade natural seria a faculdade adquirida pelo espírito, mas como fruto da sua própria evolução, o que lhe permite vibrar normalmente com os planos superiores. Essa é a mediunidade menos encontrada perante todos nós. A maior parte dos médiuns existentes são conhecidos por serem médiuns de prova. O que viria então serem os médiuns de prova? É uma faculdade que não foi propriamente conquistada. Ela não veio do mérito do espírito. Ela, na verdade, foi uma concessão, uma outorga por Deus, para que, através do seu usufruto, do seu gozo, os homens pudessem resgatar um passado equivocado, recheado de erros e de delitos, pudesse também sair daquela monotonia, do comodismo, pudesse sair da estagnação que tem nos mantido cativos nos círculos dolorosos da reencarnação. E dessa forma, nós pudéssemos alcançar um novo esforço para nos redimirmos com a lei. Essa é a condição da maioria dos médiuns. O grande problema está em exatamente ter sido uma outorga e não uma conquista. Sendo ela uma faculdade que nos foi concedida, não por mérito, mas por acréscimo da misericórdia divina, também os esforços que os médiuns deverão despender para se manterem no caminho da retidão dos seus passos, será hercúleo. Ele andará em um caminho onde esse caminho será balizado por cercas elétricas. E ao menor descuido, onde ele se afaste do caminho da retidão, os choques provocados por essa cerca elétrica lhe advertirão de que ele está se afastando do caminho que ele mesmo escolheu e pediu para trilhar. Observemos o que fala o nosso irmão Emmanuel acerca dos médiuns de prova. Os médiuns, em sua generalidade, não são missionários na sua acepção comum do termo. São almas que fracassaram desastradamente. Então, para aqueles que, ao despertarem com a mediunidade, se sentem regozijados e vaidosos com isso, está aí um grande alerta. A mediunidade, nós precisamos usufruir dela, mas com o caráter educativo do Espírito. Ainda o nosso irmão acrescenta: e esses mesmos seres resgatam, sob o peso de severos compromissos e ilimitadas responsabilidades, o passado obscuro e delituoso. Meus irmãos, percebam o peso da palavra do nosso irmão
Emmanuel, para as responsabilidades do médium. Quando nós pensamos normalmente em mediunidade, e aqui eu me coloco dentre elas, dentre todos nós médiuns, nós estamos acostumados a associar o preparo para a vinda para o trabalho mediúnico, estamos acostumados a pensar simplesmente na oração antes do trabalho mediúnico, estamos acostumados a pelo menos sermos pontuais. Entretanto, o médium que deseja realmente voltar sem estar sob o guante do fracasso, ele precisa, antes de tudo, se lembrar desse passado delituoso e da sua condição atual. E por isso, deve empreender todos os esforços possíveis na sua moralização. Que seria então o médium? Kardec já nos elucidou: todo aquele que sente num grau qualquer a influência dos espíritos. Não necessariamente nós somos obrigados a incorporarmos espíritos. Não necessariamente somos obrigados a sermos videntes ou escutarmos a palavra dos espíritos. Mas ao percebermos de alguma forma a sua presença ou suas manifestações, com certeza estaremos exercendo o papel de intermediário entre os dois planos, como médios. Observe ainda o que nos alerta Emmanuel. Quase sempre, médiuns são espíritos que tombaram dos cumes sociais pelos abusos do poder, da autoridade, da fortuna e da inteligência. Então nós temos realmente uma tarefa muito grande. E essa tarefa está dentro de cada um de nós. Quantas vezes eu não já escutei: eu vou para o centro fazer uma caridade. É a mais pura expressão da verdade. E a primeira caridade que você vai fazer é consigo próprio, pelo exercício da mediunidade. Todavia, a maior caridade que nós podemos fazer para com a humanidade, seja na condição de médium ou fora dela, é de privar a humanidade dos nossos próprios defeitos. E isso só se dá com a moralização do ser, com a sua reforma íntima. Emmanuel ainda diz que esses mesmos espíritos regressam ao orbe terráqueo para sacrificarem em favor do grande número de almas que desviaram. Ou seja, nós não estamos reunidos por acaso. Eu aqui nesse momento não estou aqui por acaso. Com certeza existe um objetivo maior. Talvez na condição de um anticristo, ou talvez na condição de um mistificador das verdades cristãs. Agora, a minha tarefa é de procurar, primeiramente, a moralização, e segundo, através do exemplo e do esforço, da doação ao meu semelhante, modificar-me. Esse é o grande desiderato do médium. O que viria então ser para nós aquele que nós conhecemos como médium ostensivos? Olha, nós estamos acostumados a ver em mesa mediúnica a ideia de que um médium ostensivo é aquele que, para poder dar passividade, tem que fazer muganga, tem que chiar, assobiar, tem que bater na mesa, jogar a cabeça para trás. Esse é o médium ostensivo. Meus irmãos, se foi assim, Chico nunca foi um médium ostensivo. Porque ninguém o viu agir dessa forma numa mesa mediúnica. Vejamos as elucidações de Edgar Moll acerca do médium ostensivo. Assim se classificam aqueles cuja faculdade mediúnica se mostra bem caracterizada. Ou seja, aqueles que participam de uma mesa mediúnica
particularmente na condição de dirigentes de um trabalho, são capazes de perceber que, perante um transe mediúnico, há uma diferença entre o caráter da entidade comunicante e do médium que lhe serve de aparelho receptivo. Se essas características estão bem delineadas, aquele é um médium ostensivo. Na maior parte dos casos, o que falta é um pouco mais de educação dos médiuns. Percebam que ele diz que a organização dele se torna mais ou menos sensitiva. E essa sensibilidade deriva exatamente da própria moralização do médium. Quanto mais limpo o aparelho, quanto menos ruído ele provoca, quanto mais ele se torna sintonizável com as faixas superiores, mais limpa é a comunicação. Eu gosto sempre de utilizar um exemplo. Eu ainda peguei isso lá na minha infância. Alguém se lembra daquele radinho ABC, a voz de ouro? Quando nós precisávamos escutar o bichinho, era um para um lado e para o outro. Muitas vezes as válvulas eram cariciosamente tratadas, não era, Ronald? 2 tabefes em cima da bichinha, para que ela pudesse realmente sintonizar. Hoje em dia, aparelhos celulares promovem a comunicação entre todos os quadrantes do nosso planeta, sem nenhum tipo de ruído, porque se encontram vibrando, emitindo e recebendo ondas na mesma faixa, só que com uma pureza que foi proporcionada pela tecnologia digital. Entretanto, a tecnologia digital é bastante simples. Para aqueles que não conhecem, a tecnologia digital só enxerga 2 coisas: 0 e 1. Que coisa, hein? Nós escutamos todas aquelas informações de um aparelho celular que decodifica em milésimos de segundos uma quantidade enorme de zeros e uns. E nossa mente, o que é capaz de fazer? Não só codifica zeros e uns, como imagens, como sensações. Nós precisamos, na verdade, nos conhecermos. O que viria a ser o médium consciente? Eu desisto de ser médium porque eu não consigo me comunicar com os espíritos. Eu estou, na verdade, mistificando. O que eu estou expondo é a minha ideia. Vejamos os relatos acerca do médium consciente. É aquele que telepaticamente, ou seja, a comunicação se dá de mente para mente. E através dessa comunicação ele recebe a mensagem. E com suas palavras, com o seu estilo, faz a transmissão com maior ou menor fidelidade e clareza. Então, o médium consciente, ele pode ser facilmente sugestionado. Eu aprendi, quando estava na educação mediúnica, um jargão bastante interessante. Dize-me quem és, que eu te direi com quem andas. A nossa sintonia vai fazer com que nós nos sintonizemos com aqueles espíritos que vibram no mesmo plano conosco. Ora, quando nós percebemos que determinados tipos de colocações nos fogem à maneira habitual de nos expressarmos, existe alguma coisa diferente. Alguma ideia está prevalecendo sobre as minhas próprias ideias. E essa é uma grande exigência para a maioria dos médiuns, porque a maior parte de nós ou é consciente ou é semiconsciente. Por isso, de muito, um filósofo já dizia: conhece-te a ti mesmo. Se
se eu não sou acostumado a usar palavreado de baixo calão, se eu não estou acostumado à maledicência, se eu não estou acostumado à crítica destrutiva, e de um momento para outro me flagro em comportamento atípico, com certeza, sugestões estão acontecendo. Uma comunicação está se dando para a minha mente. Mas isso é necessário que o médium se conheça. E para isso ele tem que realmente fazer uma investigação dos seus próprios sentimentos. E passar a se trabalhar, se burilar, para conhecer qual é a origem das ideias que estão lhe aflorando no pensamento. Médium semiconsciente é aquele que, mediante contato perispiritual, então agora o contato não se dá mais de mente para mente, mas a entidade comunicante exerce uma influência sobre o perispírito do aparelho mediúnico e permite o controle dos seus órgãos pela entidade espiritual, permanecendo em um estado de semitranse ou adormecimento. Muitos médiuns, quando se encontram em transe mediúnico, eles afirmam que, embora estivessem se sentindo ligeiramente sob um estado de sonolência, mas não perderam a vigília e podem a qualquer momento interferir na comunicação. E aí é onde entra um dos grandes problemas da comunicação. É o do médium saber qual é a hora que ele deve intervir na comunicação, quando ela agride os padrões da moralidade que os espíritos superiores nos recomendam. E por último nós temos o chamado médium inconsciente. Nesse, o fenômeno acontece sob a forma de um desdobramento. Então, o espírito é afastado do seu corpo físico e cede realmente o contato ao espírito comunicante. Fica o seu corpo completamente à disposição da entidade comunicante. O estado desse transe é semelhante ao da morte. A entidade comunicante, ela assume o corpo e dele faz o uso que achar conveniente. Mas o espírito, que é na verdade o encarnado, ele é afastado de tal forma que, ao observarmos o seu corpo, ele estaria dado como morto. Nossa irmã Carmelita Moura, durante muitos anos, laborou nessa casa como trabalhadora e médium. Nós acompanhamos algumas vezes o trabalho que era realizado por ela de forma inconsciente. E muitas vezes a entidade comunicante alertava a assistência sobre o que iria acontecer e que a nossa irmã assumiria aquelas características para não provocar desespero ou mesmo qualquer tipo de transtorno ao ver um médium aqui completamente são, tranquilo, e de uma hora para outra perder as suas forças, as energias vitais. Daí a explicação de que, uma vez afastado da roupagem física, o que era pó, vira pó. Não tendo mais a energia vital, o espírito que anima o corpo físico, ele fica inerte. E nessa condição se dá também o transe inconsciente. Vejamos um dos aspectos que Emmanuel, no livro Seara dos Médiuns, faz grandes advertências e elucidações à tarefa mediúnica. O nosso irmão João já recomendava o seguinte: amados, não creiais em todos os espíritos, mas examinai se os espíritos são de Deus, porque haverá muitos profetas e profetas falsos a se erguerem. Então nós precisamos sempre estar atento a que tipo de comunicação está sendo dada, para que nós não venhamos a cair exatamente nas chamadas mistificações,
ou nas fraudes. Então, as fraudes acontecem normalmente por espíritos que se apresentam com um rótulo, o de uma entidade que por aqui passou e que desenvolveu algum trabalho notável. Mas o que distingue esses espíritos não é o seu rótulo, mas a sua condição moral. Então, esses espíritos podem ser desmascarados de forma bastante simples, quando observados seus traços morais. Portanto, vejamos qual é o conceito que nos é dado sobre ética na prática mediúnica. É o conjunto de procedimentos que dispõe sobre os deveres do indivíduo, no caso o médium, primeiramente para com Deus, em segundo lugar para com a sociedade, sustentada pela sua opção consciente pelo bem. Meus irmãos, essa última frase, opção consciente pelo bem, vai se tornar o nosso maior louro quando nós verificarmos que, cumprido fielmente essas obrigações, nós vencemos a nós mesmos, como também se tornará o maior de nossos algozes. Porque nos relatam os espíritos que a maior tristeza e decepção sentida por um médium é o fracasso. Então nós precisamos estar sempre nos lembrando de que em condição nós nos encontramos perante a prática do bem. O bem não se faz só na mesa mediúnica. O bem se faz através de cada pensamento que é emitido para o nosso semelhante. O bem se faz através das palavras que são dirigidas ao nosso semelhante. O bem se faz através da mão amiga que é estendida ao nosso semelhante. O bem se faz no silêncio que é proferido quando uma ofensa nos é desencadeada. Então vejamos como nós estamos nos portando perante o bem. Observemos. A primeira recomendação com relação à ética. Espíritas, amai-vos, eis o primeiro mandamento. A condição de espírita, está lá caracterizada, é todo aquele que, reconhecendo suas imperfeições, passa a proceder à sua própria transformação moral e se esforça para domar as suas más inclinações, até que sua mente consegue vencer os seus instintos. E para que nós consigamos sublimar isso, nós precisamos estender isso para toda a humanidade. Então nós precisamos cumprir o mandamento prescrito pelo Cristo de amarmos ao nosso semelhante. Entretanto, as manifestações mediúnicas buscam alcançar as inteligências, porque Kardec nos diz que a fé inabalável é aquela que pode encarar a razão em todas as faces da humanidade. Por isso, nós precisamos de instrução. Então, espíritas, instruí-vos, eis o segundo mandamento. Somente através da leitura edificante, nós conseguimos, na verdade, relacionar determinados fatos isolados que nos passam no dia a dia e que as atribulações mundanas nos fazem, na verdade, nem sequer perceber qual seria a lição que nós deveríamos experimentar em determinada circunstância. Mas uma leitura edificante, a primeira coisa que faz ao descrever fatos, relatando-os, nos faz reportar as circunstâncias vivenciadas. E quando comparadas essas circunstâncias com os fatos observados, nos levam a uma reflexão. Se aquela reflexão é bem aceita, nós passamos a tomá-la como uma advertência de postura. Mas também, se nós ainda não a compreendemos de pronto, entramos no conflito.
O que não deixa de ser para a gente algo de bom. Porque alguém que está em conflito vai querer a todo instante encontrar qual é a resposta correta. E essa resposta correta virá exatamente de um dos exercícios mais primorosos para a mente, a meditação. Pensar, refletir, analisar. Não é a mediunidade que distingue o médium, é a sua condição moral. O que você faz dessa mediunidade? Nós sabemos que existem pessoas que através da mediunidade procuram aparecer. Que tem pessoas que utilizam a mediunidade com fins especulativos, que utilizam a mediunidade com fins remuneratórios. Entretanto, nós já vimos que mediunidade é condição de evolução. Então, o que vai distinguir o tipo de mediunidade que nós estamos vivenciando é a nossa condição moral. Nós temos dentro de nosso espírito os dois maiores inimigos que nós precisamos combater. E um deles é um verdadeiro camaleão, porque assume determinadas faces, características, se desdobra dentro do nosso espírito em faces múltiplas e que exigem de nós uma investigação criteriosa. É o nosso orgulho. Será que nós já compreendemos a extensão do que significa o orgulho dentro de nós? A imperfeição que nós carregamos sob a condição de orgulho? Como nós poderíamos resumir a palavra orgulho? É simples. Comparem-se a Jesus. Uma aqui já fez, vixe, Nossa Senhora. Não é? Lógico. Se eu tenho que me comparar a alguém, eu não vou me comparar aos imperfeitos. Eu tenho que me comparar à perfeição, não é verdade? Gente, reflitamos sobre a condição do Cristo. Rei. Mas desceu para viver com um eu. Espírito completamente puro. E na condição que se encontrava, nenhuma das imperfeições humanas poderia lhe alcançar. E se fez simples para habitar conosco. E a sua vida foi a de completa entrega. E disse ele: o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida pela redenção de muitos. Reflitamos sobre esse episódio da vinda do Cristo para cá. E cada vez que nós queiramos descobrir o que existe de orgulho dentro de nós, comecemos a pensar nisso. No grau de renúncia, de dedicação, a ponto mesmo de se sacrificar pelo seu próximo. E talvez consigamos descobrir os limites do nosso orgulho. Embora muitas vezes venhamos a ser enganados por ele. Então, a recomendação do nosso irmão Emmanuel é de nós nos acautelarmos contra o orgulho, como quem foge de um parasito destruidor. Ora, todos nós, quando somos infectados por qualquer germe, recorremos logo aos recursos da ciência médica e tomamos todo e qualquer recurso medicamentoso capaz de debelar aquele agressor. Se assim o fizermos com orgulho, talvez daqui a umas centenas de anos nós consigamos vencer o nosso orgulho.
depois que conhecermos todas as faces dele dentro do nosso ego. Esse é o outro grande problema. A exaltação da personalidade, o nosso egoísmo. Voltar-se para dentro de si próprio. A mesquinhez. Somente quando conhecermos o despreendimento na sua complexidade, aí sim poderemos dizer que estamos entregues ao bem. Por enquanto estamos nos esforçando para praticar o bem. A entrega do bem, nós já não teremos o orgulho nem o egoísmo regendo os nossos atos. A disciplina é um fator preponderante dentro da vivência mediúnica. E aqui nós temos um exemplo bastante interessante. Tinha um dirigente de casa espírita, que muitos devem conhecer, de nome Arnaldo Rocha. Arnaldo era o dirigente da reunião mediúnica em que Chico realizava os seus trabalhos lá em Uberaba. E certa vez, ele recebeu do próprio Emmanuel a recomendação de que horário era para ser cumprido. E ele disse: Arnaldo, o horário é 8 horas, não é 7h59 nem 8h01. Está certo. Chico nunca se atrasou para uma reunião. Todas as vezes estava presente antes do horário, fazendo a sua preparação individual, assistindo a um ou outro que o procurava. Mas um belo dia, está Arnaldo aguardando Chico para a reunião e nada de Chico chegar. E deu 7:55. E se aproximou às 8 horas e nada de Chico chegar. E Arnaldo disse: Chico, infelizmente, vai se cumprir as determinações do alto. E fechou a porta. E foram para a reunião e todos os presentes evidentemente se ressentiram. Ora, imagine o que é nós estarmos aqui com o Chico sentado costumazmente naquela mesa e de uma hora para outra nós chegarmos para essa reunião e a cadeira está vazia. Quem de nós não iria ressentir? Então pense como ficou aquela assembleia. Quando terminou a reunião, Arnaldo foi abrir a porta e quando abriu, estava aquela mãozinha dando tchau para todo mundo. Chico lá na porta. E ele se espantou. Chico? Ele disse: oi, gente. Ele disse: Arnaldo, por um segundinho você não meteu a porta na minha cara. Mas eu fiquei sentadinho aqui no banco. E Emmanuel, por acréscimo de misericórdia, permitiu que eu participasse em desdobramento da reunião com algumas ressalvas. Então eu participei da reunião com vocês. E foi o motivo de júbilo para todo mundo naquela reunião. Mas perceba que ele disse que tinha participado da reunião. Não criticou o rigor com que o dirigente tinha cumprido as determinações do guia Emmanuel. E a disciplina não se reporta única e exclusivamente aos horários, meus irmãos. A disciplina, na verdade, ela deve ser exercida ao longo de todo o nosso dia. Nós precisamos, na verdade, mudar a nossa rotina. E para mudarmos a nossa rotina, nós precisamos quebrar hábitos, vícios. E para quebrar hábitos e vícios e implantar um novo proceder até que um novo hábito se faça nas nossas atitudes, é necessário energia. E é dessa energia que nós estamos falando da disciplina. Nós estamos falando da energia do silêncio, quando os nossos sentimentos buscarem a energia da palavra para agredir ou ofender. Nós estamos falando da energia capaz de conter os nossos impulsos do revide na hora que uma ofensa nos visita. Nós estamos falando da energia capaz de
nos impulsionar a sairmos do comodismo e buscarmos fazer, nem que seja uma prece pelo nosso semelhante, para que o dia não seja infrutífero por não ter tido nenhuma atividade voltada ao bem. Nós estamos falando da energia que faz com que nós cumpramos as nossas obrigações perante Deus, como a de nos alimentarmos espiritualmente através da prece. Nós estamos falando da energia que nos consinta a sermos bons esposos e esposas, bons donos de casa, boas donas de casa, pais, filhos, genros, noras, sogros, sogras, etc. Essa energia deve sempre procurar segurar o pensamento, colocando sempre em questionamento: isso é bom, é útil e é verdadeiro, como também se aquele sentimento está à altura do que o Cristo nos ensinou. Isso é disciplina. Rigor não é disciplina. Porque o rigor, na maioria das vezes, agride. A disciplina é conscientização. E a conscientização conquista. Aqui, eu estou vendo dois que muitas vezes nos conscientizaram da importância de estarmos aqui sempre alguns minutos antes no trabalho. E nos conscientizaram da obrigação deles de manter e cumprir o horário, fechando as portas aos refratários. É necessário que nós aprendamos a colocarmos dentro da nossa postura sempre essa condição da razão disciplinando as nossas emoções. Ora, isso é agir com disciplina. Tudo é sábio perante a obra divina. E vocês já se perguntaram por que Deus fez a cabeça em cima do coração? Já? Me diga aí, eu quero que alguém me diga por que Deus colocou a cabeça em cima do coração. Nunca vi um médico explicar isso. Porque o cérebro podia ser dentro da barriga. Mas e por que é que a cabeça foi colocada em cima do coração? Como? É porque a razão deveria disciplinar as emoções. Por isso que nós precisamos nos instruir. Por isso que nós precisamos meditar. Por isso que nós precisamos nos esclarecer, para que os nossos sentimentos tenham sempre a razão balizando o caminho que nós devemos seguir. Até que nós tenhamos realmente extinguido dentro de nós todas as causas do mal. Nós precisamos, dentro das casas espíritas, dentro de nossos lares, perante a sociedade, desconstituirmos o personalismo. Ora, professores se sentem a própria estrela dentro de sala de aula por se acharem detentores do conhecimento. Mas se esquecem que se não existissem alunos, eles não estavam ali. E que a cada turma é um aprendizado diferente. E que a cada aprendizado diferente, algo dentro dele se faz de novo. Então nós precisamos aprender que o outro tem o seu valor dentro da equipe. Não somos nós. E se acharmos que temos algum valor que seja superior ao do outro, aprendamos a fazer com que o outro alcance aquele valor. Isso é trabalhar em equipe. O nome disso chama-se espírito de corpo. Observe que Jesus procurou fazer com que seus discípulos, vivenciando 33 anos junto a ele, aprendessem a como ele pensar. Quando eles assim alcançaram essa condição, aí ele disse:
ide e pregai o Evangelho. Porque tinham aprendido a pensar como Jesus. Responsabilidade perante as comunicações. Gente, nós, antes de darmos uma comunicação, precisamos crivar o conteúdo daquilo ali. Nós não somos agentes passivos da mediunidade. Não, somos agentes ativos. E nós veremos daqui a pouco que todo fenômeno mediúnico tem por base a mente do espírito. A mente. Todo fenômeno mediúnico. Portanto, antes que a comunicação se faça, ela passa pelo crivo da nossa mente. O que acontece é simplesmente o grau de atenção que nós estamos dando à comunicação. Muitas vezes eu interpreto que a minha presença, a percepção da aproximação do comunicante e simplesmente lavar a língua com o verbo para quem está na assistência escutar a comunicação é o mais importante. Não. O médium moralizado deve ser responsável com a comunicação e deve crivá-la sempre que essa comunicação fuga aos desígnios divinos. Observem que coisa interessante. Divaldo, por diversas vezes, nas suas palestras ou em trabalhos, dentro da casa onde frequenta, ele passava a dar aquelas mensagens, aquelas comunicações de familiares, e certa vez ele se encontrava magoado, triste. E fitou Joana e disse: por quê? Todos recebem comunicações, todos recebem instruções, e tu não as dirige a mim, eu não recebo nenhuma. Diz Divaldo: por quem passa primeiramente todas as comunicações? Diz: por mim, lógico. Ele disse: então absorva o que para ti servir, porque o primeiro que recebe és tu. É onde entra o problema da nossa negligência. Isso serve de alerta para aquilo que nós estamos fazendo da nossa mediunidade. Estar na mesa mediúnica não é estar ali como um fantoche dos espíritos, em absoluto. É estar ali como um colaborador. E se com certeza uma comunicação é inapropriada, está incompatível com a moral do Cristo, e nós a filtramos, ou mesmo chegamos a interromper aquela comunicação, estamos sendo simpáticos aos propósitos dos espíritos superiores. Uma pergunta: nas reciclagens realizadas nos diversos trabalhos mediúnicos, onde se discute educação dos médiuns, quantas vezes nós abordamos essa problemática? Recomendamos sempre a entrega completa do médium. Isso é a causa do bem. Mas o médium deve se entregar por completo também à sua moralização, para que também ele saiba que tipo de ideia está passando pela sua mente, e se aquilo é bom, é útil e é verdadeiro. Um outro problema do médium com relação à sua conduta. Ora, meus irmãos, eu não posso ser um anjo dentro de uma casa espírita. E lá fora, eu saí daqui chutando o pau da barraca, como o pessoal chama. Ailton chega aqui na frente de um púlpito e começa a nos falar, e é interessante a reflexão. Mas quando sai lá fora, é encontrado ali junto a 2 ou 3, e a coisa que mais faz é pegar Clóvis e dizer: mas rapaz, aquele camarada não tem feito nada pela casa. Eu não vejo uma minoria dentro daquela casa. Pela caridade digo eu, que Deus se compadeça dessa criatura. Nós não podemos ser hipócritas, porque a Deus ninguém engana. A maioria dos fracassos dos médiuns é por culpa exatamente da sua conduta incompatível com a moral do Cristo.
o que faz não que ele perca a sua faculdade psíquica, mas que ele perca simplesmente a simpatia dos bons espíritos. Então, os seus guias podem deixá-lo à mercê da própria sorte como um estágio educativo, para que ele, se tornando um joguete das trevas, comece a refletir sobre aquilo que tem feito da sua mediunidade. Antes de nós passarmos adiante, o problema da tolerância. Meus irmãos, ainda ontem estudávamos e eu lia uma frase bastante interessante dita por Chico. E Chico disse o seguinte: eu sou obrigado aqui a aceitar cada um de vocês como cada um é nesse momento, mas não posso me aceitar como eu estou. Nós precisamos aprender que cada um tem o seu estágio próprio, que cada um se encontra dentro da condição de que a luz da sua consciência e das suas forças lhe permitiram estar. E só quem vai mudar a mim sou eu mesmo. Então, que cada um cuide de si próprio, mas que respeite também a condição em que o outro se encontra. Isso não significa ser conivente. Ser tolerante não é ser conivente. Eu, por diversas vezes, discuti diversos assuntos com minha esposa. Ela tolerava aquele ponto de vista sem dizer, eu não quero saber disso. Isso é rigor. Mas simplesmente colocava também o seu ponto de vista. E prevalecia o melhor entendimento quando a razão mais lúcida nos facultava exatamente a compreensão do que era o melhor. Isso nós precisamos também proceder. Tolerância para com os demais. Vejamos o próximo tópico. Fenômenos mediúnicos. Ora, Emmanuel diz que os espíritos que se encontram na condição de médiuns são almas arrependidas que procuram arrebanhar todas as felicidades que perderam, reorganizando com sacrifícios tudo quanto esfacelaram nos seus instantes de criminosas arbitrariedades e de condenável insânia. Por isso, as diversas situações em que nós nos encontramos como médium vai nos chamar a responsabilidade de todos esses episódios. Porque quando nós chegamos em determinados ambientes, ficamos desequilibrados. Porque quando chegamos muitas vezes em nossos lares, somos assediados. Porque muitas vezes somos fruto de investida de forças que procuram nos tirar do equilíbrio. A resposta está aqui à nossa frente. Então, essas circunstâncias, na verdade, são reflexos das nossas atitudes pregressas. E a nossa mediunidade chama a atenção para a circunstância, fazendo com que, através do nosso esforço e da nossa doação naquele instante, nós possamos ressarcir a lei. E isso se dá de duas formas principais. Vejamos. Fenômenos físicos. Está aí uma ilustração de uma polaridade, uma materialização, tá? Que foi realizada com a presença do nosso irmão Chico Xavier. Então nós percebemos aí que existe um médium que está aí, na verdade, fornecendo uma substância chamada de ectoplasma, que sai dos seus ouvidos, das suas narinas e da boca. Substância essa que tem origem na nossa célula e é chamada de protoplasma. É um médium de efeito físico e que permite a materialização dos espíritos. E essa entidade que se encontra atrás dele
é um espírito materializado. André Luiz, no livro Missionários da Luz, narra o episódio onde Alexandre se vale de um médium que tinha a mediunidade de efeitos físicos para dele arregimentar ectoplasma suficiente para fazer uma garganta através da qual ele pudesse dar uma comunicação. E dar uma comunicação através de uma garganta materializada. Mas os efeitos físicos não são simplesmente a materialização do espírito. Vejamos então o que são. São, na verdade, toda e qualquer manifestação do plano espiritual sobre o plano físico, capazes de agir em estruturas moleculares dos planos físico e astral também, e produzir dessa forma ruídos, transportes e aglutinações fluídicas. Então, um médium de efeito físico, ele pode provocar aqui uma pancada. É um efeito físico. Está aí, produzir ruídos. Transportes. Um médium de efeito físico pode produzir um magnetismo capaz de anular o magnetismo que nos prende ao centro de gravidade da Terra e que é fruto do magnetismo do nosso satélite, a Lua. E quando duas forças de sentidos contrários interagem e têm a mesma intensidade, a resultante delas é neutra. Então esse espírito pode produzir fenômenos de levitação, ou seja, ele próprio pode vencer a gravidade, ascendendo do solo, como objetos também podem flutuar dentro do ambiente. E por último, aglutinações fluídicas, que é o caso então da utilização de recursos ectoplasmáticos de um médium de efeito físico para fenômenos de materialização. Daqui nós tiramos todas as demais manifestações físicas. Uma outra ordem de fenômenos acontece no campo mental. São os fenômenos chamados de inteligentes. Nós chamamos de fenômenos inteligentes aqueles que transpõem os limites corporais do sensitivo. Então nós temos como exemplo telepatia, temos como exemplo as premonições ou profecias, como assim o desejarmos, a clarividência, que é a distinção da qualidade dos espíritos. Então a vidência é ver o espírito, identificar o seu perispírito. A clarividência é identificar a qualidade do perispírito do comunicante. Como a clarividência é verificar a condição da moralidade do comunicante através do seu tom de voz. Fenômenos de telepatia não são difíceis de acontecer. Ora, se dois aparelhos celulares podem se comunicar, por que minha mente não pode se comunicar com a da nossa irmã Geni? Com a da nossa irmã Nailde? Pode. Basta simplesmente que duas coisas estejam em ação. O pensamento, fazendo com que uma sintonia ou ponte vibratória seja estabelecida, e a outra a vontade. Se Geni tem algum laço afetivo comigo, existe um campo propício a essa afetividade. Se existe entre os dois ainda uma sintonia de pensamentos, ou seja, se vibram na mesma esfera, basta simplesmente que as vontades agora se estabeleçam para que a comunicação aconteça. A minha fé modificou-se de uma forma bastante acentuada quando algo aconteceu comigo. Certo dia eu acordei num estado de perturbação realmente bastante, eu diria, grave, porque eu não conseguia sequer levantar da cama. Tinha passado uma noite daquelas que a gente não sabe por quê.
um pesadelo atrás do outro, crises convulsivas, sentia o corpo completamente exausto. E quando consegui, através da prece, reunir novas forças, eu então mentalizei um colo que me acolheu nessa casa e que eu carinhosamente hoje a chamo de madrinha, e disse: eu sei quem pode me ajudar. E num esforço telepático comecei então a vibrar com ela. Pedi a Jesus, sem vacilo, que o meu pensamento lhe chegasse à mente. E no mesmo instante mentalizei sua residência e o seu rosto. E falei diretamente para sua mente: me socorra, porque eu estou precisando de ajuda. Pela felicidade dos meus 2 filhos que se encontram em casa, 3 minutos depois, o meu celular tocou e essa senhora de nome Carmelita Moura liga: o que é que está acontecendo, Ailton? A partir dali, minha fé deu um salto qualitativo. E eu passei então a procurar compreender qual era a minha tarefa perante essa grande tarefa que nós conhecemos por mediunato. Para que nós possamos realizar a tarefa da vivência mediúnica, nós precisamos ter um capítulo à parte sobre o que acontece com o médium, como a mediunidade aflora, qual o papel daqueles que se encontram dentro de uma casa espírita no acolhimento aos que se encontram nos desequilíbrios neurovegetativos de ordem espiritual e física causada pelo afloramento do campo mediúnico. Nós vamos fazer isso no tempo seguinte ao nosso intervalo, porque nós vamos ceder agora 10 minutos para que a representante da federação possa expor agora para nós qual é a nova sistemática do estudo da mediunidade. Até daqui a pouco, meus irmãos. Boa tarde a todos. Que a paz de Mestre Jesus nos acolha, nos oriente e nos dê paz nessa tarde. Primeiramente, gostaria de aqui agradecer aos nossos irmãos aqui da casa da vovó, ao EDAC. Ela nunca vai deixar de ser a casa da vovó, porque a casa da vovó é o melhor lugar que a gente tem, não é? Pelo menos para mim foi assim, né? Nós temos gratas recordações de nossos avós. Nós viemos aqui hoje à tarde como parte de um projeto piloto da Federação Espírita Brasileira. Estamos já há alguns anos nos nossos estados, nas nossas federativas. Quando eu falo federativas, é de norte a sul do país, com um trabalho de educação e prática da mediunidade. E esse trabalho, ao longo do tempo, ele vem sofrendo algumas alterações e modificações para benefício do nosso trabalho, para que ele se amplie a uma quantidade maior de médiuns do nosso país e para que trabalhemos com esforço na qualidade da nossa prática mediúnica. Nós sabemos que as nossas práticas mediúnicas têm divergido e têm tido algumas dificuldades, e eu coloco aqui com bastante segurança, porque esse é um sentimento de todo o país. Em 2007, já como parte desse trabalho, nos encontros que a Federação Espírita Brasileira nos promove a cada ano, de encontro com outras federativas, para discutirmos temas e assuntos pertinentes à área da mediunidade. Nós estávamos, à época, com um documento chamado Organização e Orientação das Reuniões Mediúnicas. E eu trago esse assunto para ilustrar a necessidade que temos, de norte a sul do país, de trabalharmos na unificação da nossa doutrina. Então, à época, os amigos espirituais e os amigos materiais reunidos em Brasília, nesse evento, se surpreendeu
com as dificuldades e as semelhanças das nossas dificuldades em nossa prática mediúnica. Tínhamos um documento representativo da região Nordeste, em que discutimos há cerca de 4 anos, e que naquele momento ele culminava com o encerramento das nossas discussões, e apresentamos a nível nacional. E, para nossa surpresa, os irmãos do sul do país, do norte do país, do centro do nosso país, levantaram a mão e disseram: não assim, precisamos contribuir também com esse documento, porque essas dificuldades que o Nordeste traz para nós representa também a nossa angústia, as nossas dificuldades, e queremos contribuir com esse material. E, a partir daí, todo o nosso país, em suas representações federativas, deram a sua colaboração. E vamos crescendo nesse assunto e nesse entendimento. E o ano passado, em outubro, reunidos também as coordenadorias representativas das federativas do nosso país, com seus representantes, coordenadores e assessores da mediunidade, para discutir não só esse documento que acabo de relatar para vocês, mas para discutirmos também a nossa proposta de estudo e prática da mediunidade. Fizemos uma reformulação do texto dos 2 módulos, e agora estou falando do estudo e prática da mediunidade. E, a partir de março desse ano 2013, algumas federativas estão adotando esse material como uma experiência piloto nos seus estados. Temos o Rio Grande do Sul, Alagoas, e, se não me falha a memória, o estado do Amazonas, aplicando esse material. E aí, eu e a Cristina, que aqui na região Nordeste estamos representando a Federação Brasileira, e a Olga, também, que é do Ceará, a Cristina de Pernambuco, nos comprometemos com a Federação Espírita Brasileira, agora em abril, reunidos na cidade de Recife, para o nosso encontro a cada ano, que agora temos por região e temos também nacionalmente. Esse ano foi o encontro regional. O ano que vem teremos nacional aqui em João Pessoa. Então, nos comprometemos a abrir turmas piloto em nossos estados. E estamos escolhendo a Casa da Vovó para ser a representante dessa turma experimental na Paraíba, agregando não só os trabalhadores dessa casa, mas aqueles trabalhadores da mediunidade que se encontram nas casas espíritas da nossa capital, para que, interessados em melhorar a sua prática mediúnica, em trabalharmos a nossa unificação, nos reconhecermos como Jesus nos colocou, como discípulos da sua obra, nessa tarefa de reorientar, de reorganizar a mediunidade em nosso estado. Então, estaremos aqui, no dia 13 de julho, iniciando esses trabalhos, esses estudos. E, a partir de hoje, estamos inscrevendo aqueles interessados em participar desse estudo. O módulo 1, que começa dia 13 de julho, temos uma equipe aqui no térreo da nossa federação, né, do Departamento de Estudo da Mediunidade, Estudo e Prática da Mediunidade, para fazer a inscrição daqueles interessados que estão aqui presentes e que estão nas suas casas espíritas em trabalho de mediunidade. Se algum estudioso está aqui, que não faz parte de grupo mediúnico, mas já tem mais de 18 anos, é trabalhador de casa espírita, já estudou o estudo, já fez parte do estudo sistematizado, ele também pode se inscrever. Nós pedimos que tenha pelo menos o estudo até o tomo 2, se não me engano, que são as leis morais. Porque o estudo da mediunidade que a gente traz, ele exige ou ele requer um estudo antecipado de algumas questões que perpassa por um conhecimento da doutrina espírita, por um conhecimento mais, vamos dizer assim, não digo superficial, mas preliminar do que seja a doutrina espírita. Então, é preciso que sejamos espíritas e trabalhadores das casas espíritas para ingressarmos nesse trabalho. Se alguém tiver alguma dúvida, pode levantar a mão, que aí eu me coloco à disposição para responder agora para vocês. Nós estamos colocando 18 anos como idade limite, né? Mas nós sabemos que alguns jovens, eles têm maturidade às vezes maior do que uma pessoa que tem mais idade. Mas vamos colocar a idade cronológica, porque aquele jovem que até os 18 anos ele estaria na casa espírita, já frequentando um grupo de jovens,
Quando a gente fala 18 anos, mas não é só ter 18 anos. Precisa estar engajado na casa, trabalhando na causa, não é? E já ter um estudo preliminar. Porque ele vai ter mais recurso. A mediunidade, a gente sabe que ela requer, como o irmão estava colocando aqui, um processo de reforma interior. E o jovem, nessa época, ele vive muitos conflitos. Não só conflitos materiais, não é? Em relação à sua personalidade, mas o conflito em relação à sua família, à sociedade e às questões do mundo que a gente vive. Não é? Então, um jovem muito conflituoso, ele ia ter, não é? Muito mais assédio dos espíritos e mais dificuldade de se equilibrar no estudo desse porte. Ok? Então, seria uma condição inicial. A gente sabe que alguns jovens têm maturidade para determinados estudos até maior do que um adulto de 30, 40 anos. Tá? E aproveitamos a oportunidade para divulgar uma atividade que vamos também desenvolver, porque é tudo em torno da mediunidade. No dia 21 de julho, nós estamos trazendo à nossa federação a nossa irmã Joselma Coelho, de Minas Gerais. Ela é representante nacional da Pomada Vovô Pedro e vem trabalhar conosco o tema mediunidade, eu até anotei aqui para não esquecer, e a missão espiritual do Brasil. Nós sabemos que nós, brasileiros, temos uma missão muito importante ao nosso planeta em relação à condução desses processos de melhoramento, de reforma e de um mundo melhor que todos nós esperamos. Era esse o recado. Nós agradecemos à casa e agradecemos a todos aqui presentes, encarnados e desencarnados, por esta oportunidade. Que Deus nos abençoe.